Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um direto no Facebook da Event Point. E o nosso convidado de hoje é o Vasco Sacramento, da Sons em Trânsito. Bom dia, Vasco. Obrigado por ter aceitado Bom o dia, Rui. convite para estar aqui Muito connosco obrigado. para a Obrigado eu pelo conversa. convite. Evidentemente, vamos falar de música, de espetáculos, neste contexto tão peculiar que todos nós vivemos. Eu gostava de dizer que, como habitualmente, temos o apoio técnico da Acerbiz, quem estiver a acompanhar-nos em direto pode também colocar alguma questão que tem ou fazer algum comentário através do Facebook, justamente. Vasco, eu começaria pelo início e como foi perceber que esta crise se estava a abater sobre as nossas vidas, sobre a sua Sim. vida em concreto. Foi um processo um bocadinho traumático, porque obviamente há um ano, ou há menos de um ano até, ninguém estaria à espera que isto acontecesse, não é? Uhum. Eu em fevereiro, ainda antes do Covid chegar cá, quando comecei a ver os casos a aumentarem na Europa, particularmente em Itália e até no Irão, comecei logo a pressentir que íamos ter problemas, ou seja, que a coisa não ia ser fácil. E depois, em março, foi o choque total e a segunda quinzena de março foi basicamente todo o trabalho que estava previsto para este ano e algumas coisas até já do ano seguinte, do ano que vem, foram todas automaticamente desmarcadas ou foram sendo desmarcadas aos poucos, porque primeiro havia um bocadinho a sensação de que isto se calhar num mês resolve-se, vamos para casa umas semanas e isto resolve-se. E depois um mês passou a dois passaram a três e por aí fora. E obviamente foram tempos foram e continuam a ser tempos de grande incerteza, de muita preocupação, e também de uma enorme lição de vida, de não darmos nada por garantido, de não darmos nada como certo e seguro nas nossas vidas. E depois do choque inicial e desse período traumático, digamos assim, houve do nosso lado um arregaçar de mangas e dizer, ok, então temos que nos reinventar, temos que procurar alternativas que, apesar de não serem soluções de longo prazo, nem soluções que possam ser boas para o futuro e para a sustentação do nosso negócio e da nossa empresa com a dimensão que ele tem, foram muito importantes como sinal que se passava ao mercado e à indústria musical e ao setor de uma certa saudável rebeldia, digamos assim, e também quase também para mantermos quase a nossa sanidade mental, não é? E termos como ocupar as pessoas e isso também foi fundamental. O digital significou algum tipo de resposta no vosso caso? Significou, eu acho que nós fomos claramente na área musical a empresa que mais trabalhou no digital, digamos assim, mas como dizia, ou seja, significou uma resposta do ponto de vista do sinal quase da moral das tropas, digamos assim, e do sinal que se passava para o exterior, em termos de income financeiro, não foi significativo face àquela que é a realidade da empresa. Certo. E depois como é que foi retomar uma normalidade possível, ou seja, voltar a ter iniciativas com o público presente? Como Foi, é que foi foi, como é que foi esse passo? Como é que foi esse processo? foi ótimo. A nossa primeira experiência com o público presente foi com o Pedro Brunhosa no drive-in do Luís de Matos. Foi o nosso primeiro espetáculo com o público. Ainda antes da reabertura dos teatros, ainda em maio. E foi uma sensação obviamente muito boa de alguma normalidade e uma luz ao fundo do túnel, não é? De alguma esperança. E depois, quando em junho reabriram as salas e pudemos voltar a fazer alguns espetáculos, também. E, portanto, imediatamente nos mexemos
para que isso acontecesse. Logo no primeiro fim de semana de junho já estávamos a trabalhar, e depois em junho fizemos o Reirasoft Tour, que foi um evento de grande dimensão e de grande visibilidade também, mediática. E pronto, depois não parámos mais e passámos o verão todo e já este início de outono a trabalhar dentro, com obviamente muito menos do que seria expectável. Às vezes as pessoas dizem-me assim: então pronto, agora já voltou tudo, não é? Não voltou, não voltou. Voltaram algumas coisinhas, digamos assim. As nossas quebras de faturação dentro da Sons em Trânsito, mensais, face ao mês homólogo do ano anterior, tem sido sempre entre 75% e 95%, todos os meses. Portanto, nenhuma empresa é sustentável assim, não é? Pelo menos com a dimensão atual. Agora, eu acredito que mês a mês a situação vai ficando um bocadinho melhor. Acho que agora nos próximos meses provavelmente vamos ter que sofrer um bocadinho, agora no inverno, neste outono e inverno, mas acredito que daqui a 6 meses possamos já retomar aí sim uma certa normalidade face à realidade que nós conhecíamos em 2019. Uhum. Como é que foi lidar com as regras que foram sendo emanadas do lado da DGS, por exemplo? Foi difícil gerir esse processo? As coisas eram suficientemente claras para quem tinha que lidar com essas novas regras? Como é que foi esse Não, processo? não, foi muito confuso. Do lado da DGS, e eu também não censuro, porque imagino que obviamente há imensas respostas que são necessárias em todos os setores de atividade e perante imensas questões. Portanto, eu também não... A minha queixa não é no sentido de... Eu imagino que para quem está do lado de lá não deva ser neste momento um trabalho nada fácil, mas nós tivemos as regras de reabertura dos teatros 2 ou 3 dias antes do dia 1 de junho, ou seja, é quase impossível conseguir ter uma atividade planeada e estruturada quando só se conhecem as regras com 2 ou 3 dias de antecedência. E várias vezes as regras foram alteradas. Eu posso dizer que num evento que fiz em Lisboa até este fim de semana, as regras foram alteradas na véspera do evento começar. E apesar de estarem anteriormente já a ser cumpridas todas aquelas solicitações que a DGS nos tinha apresentado. E para além disso, algumas regras para mim são, como leigo, são um bocadinho incompreensíveis, nomeadamente, por exemplo, o distanciamento nos espetáculos ao ar livre, que me parece, por exemplo, manifestamente exagerado, quando depois nós vamos a um restaurante e estamos sentados 30 ou 40 centímetros ao lado, ao meio metro, pronto, ao lado da pessoa que está na mesa ao lado, e eu posso ir almoçar com uma pessoa que não é a minha coabitante, e estou ali mesmo em frente a essa pessoa, e portanto acho que há algumas regras que foram bastante exageradas, mas enfim, mas eu também percebo que tenha que haver alguma precaução, e também percebo que depois a pressão mediática e política, principalmente mediática, é muito grande e não é fácil de responder a isso. Uhum. Como é que foi lidar com a responsabilidade de poder organizar um evento, uma iniciativa, e isso dar eventualmente aso a um surto de uma doença? Foi difícil do ponto de vista psicológico lidar com isso, com essa responsabilidade? Rui, sinceramente, é uma coisa que eu nem sequer pensei, para ser sincero. Ou seja, eu tinha a certeza que se nós cumpríssemos as regras, nada iria acontecer. E se acontecesse, a culpa também não seria nossa, porque estamos a cumprir as regras, a responsabilidade nunca poderia ser nossa. Agora, sinceramente, não é uma coisa sequer que me tenha preocupado muito, até porque a grande pressão que eu senti e sinto ao longo destes meses todos é dar resposta às ansiedades e às dificuldades que, em primeiro lugar, a minha equipa tem enfrentado, e depois, em segundo lugar, também que as pessoas que trabalham connosco, nomeadamente os artistas, os músicos, os técnicos, etc., também têm enfrentado. E, portanto, a minha grande prioridade e a minha grande preocupação foi arranjar trabalho a esta gente toda e segurar os postos de trabalho que estão diretamente dependentes de nós, e dar trabalho àqueles que indiretamente estão dependentes de nós. Isso é a única coisa que me preocupou. De resto, nós sempre nos obrigámos a cumprir as regras, né? Outra coisa nos faria sentido. E, portanto, a partir daí eu estava confiante de que não iria surgir nenhum surto. Uhum.
Como é que foi lidar também este problema, ou esta fase que estamos ainda a viver, com os artistas, que muitas vezes estão disponíveis para serem solidários com os outros, Sim. quando há problemas, quando a sociedade precisa de algum apoio. Como é que foi viver isto com eles, nesta É, fase? é verdade, isso é um ponto muito interessante, porque de facto a comunidade artística normalmente é a primeira que é solicitada quando é necessário comprar uma ambulância, quando é preciso acudir a uma instituição que está em dificuldades financeiras, quando há uma catástrofe natural, enfim. E de facto desta vez não houve assim tanta gente a lembrar-se de nós. E quando digo nós, este nós não é apenas os artistas, porque os artistas são a face visível de toda uma máquina que engloba milhares de pessoas e que não tem a visibilidade mediática dos artistas. Desde logo, todas as equipas técnicas, os fornecedores, os músicos que trabalham com esses artistas, as agências, as editoras, por aí fora. E obviamente que foi muito difícil lidar com esta gente toda, principalmente neste caso específico os artistas, porque todas as pessoas ficaram sem trabalho e a ansiedade aumentou imenso, a preocupação também, uns com situações financeiras dramáticas e desse ponto de vista o setor também se organizou para acudir àqueles que entre si estão em situação de maior fragilidade, outros apenas por desconsolo de não poderem trabalhar e de não poderem exercer a sua profissão. E obviamente para mim que tenho um papel de liderança, digamos assim, nesta área, que tenho que chefiar e liderar equipas, foi também um desafio grande, porque muitas vezes eu tinha que tentar transmitir alguma confiança e alguma esperança e alguma resiliência aos outros, quando eu próprio precisava de encontrar para mim, não é? E foi um desafio e foi uma experiência com a qual eu também aprendi muito. Uhum. Muito bem. Eu vou agora aproveitar a ocasião para chamar um dos nossos convidados de hoje, além do Vasco, que está aqui connosco em permanência, que é o Luís de Matos. Bom dia, Luís. Olá, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui à conversa connosco hoje. Obrigado. E a verdade é que o seu nome já foi aqui referido hoje a propósito de um formato em concreto, o drive-in, e eu posso estar enganado, mas a ideia que eu tenho é que, de facto, o Luís testou pela primeira vez este formato neste período, nesta fase de pandemia que estamos a viver. Isso correspondeu a uma necessidade de reinvenção, imagino eu. Como é que foi lidar com esta situação que estamos a viver e que é tão complexa? Bom dia, Rui, bom dia, Vasco, bom dia a Bom dia, todos Luís. que acompanham através do Facebook da Event Point. Eu revejo-me imensamente nas palavras do Vasco. À minha dimensão, a minha mais pequena estrutura, à surpresa que para todos nós foi, e também àquele lado traumático que esta situação acabou por representar para todos nós. Desde 2002 que eu tenho vindo a passar em cada ano 6 meses fora do país. E em digressões prolongadas de 5, 6, 7 meses. E este ano, já contratada, anunciada desde a primeira metade do ano anterior, desde a primeira metade de 2019, que começaria, como aliás começou, a digressão europeia 2020. A digressão europeia 2020 incluía 23 grandes capitais e grandes cidades por toda a Europa, e dessa digressão eu fiz a primeira semana, que foi em Praga. Mais até nessa semana, como já se previa e como já tudo estava um bocadinho a acontecer por todo lado, e eu e a minha equipa éramos as únicas pessoas a usar máscara no aeroporto, no avião e à chegada. E isso até nos valeu sermos mais tarde a fotografia ilustradora de um jornal nacional que não, enfim, não se percebia quem eram as pessoas, mas eram aquele conjunto de pessoas que viajava de máscara. Um amigo meu é que me disse, olha,
neste jornal. Mas isto para dizer que essa consciência existia. We could see it coming. Mas não com esta força, não com esta dimensão. E tal como aconteceu um bocadinho com todas as pessoas em todas as suas áreas, o primeiro momento é um momento de apatia, de revolta, de não perceber muito bem o que é que está a acontecer, mas também e sobretudo de deixarmos que a esperança acabe por tolher os nossos sentimentos e a nossa razão e acabemos por pensar que, bom, ok, mas isto vai passar, então isto é uma cena que está aqui a acontecer, mas daqui a 2 ou 3 meses isto está tudo bem, antes do verão isto ainda fica bem, mas pronto, ok, vamos lá ser pessimistas, isto está tudo resolvido a partir de setembro. E de repente a esperança desvanece, somos confrontados com a realidade e essa apatia instala-se, porque percebemos que não há nada a fazer. E depois, enfim, já está a equipa que me acompanha, precisamente na altura em que fazemos 25 anos juntos, já estava em teletrabalho, deu-se a casualidade de estarem a trabalhar connosco cá nessa altura um mágico inglês, um mágico espanhol e um engenheiro de som da República Checa, que assim continuaram e que continuam. E houve uma altura que eu falei com a equipa e disse, ok, eu acho que tenho uma solução, ou pelo menos uma solução para combater esta apatia e para nós procurarmos ser úteis. E então o que eu procurei pensar foi acreditar que se mudarmos a circunstância, pelo menos de forma ilusória e imaginária, seguramente que vamos mudar a nossa atitude. E pedi-lhes por e-mail que pensassem em ideias que podiam ser absurdas, não importava, o disparate é livre, mas que por momentos não considerássemos que esta coisa da pandemia ia passar daqui a 1 mês ou 2 e que em dezembro já estava tudo bem e que se calhar para o ano já estava tudo bem, mas vamos por momentos imaginar que esta situação, de forma inalterável, se mantém durante 2 anos. E se mantiver durante 2 anos, qual é a nossa resposta? O que é que nós podemos fazer para contribuir para a sobrevivência de todos nós enquanto equipa? E eu acredito que eu acredito que de maneira geral nós tendemos a encontrar soluções mais estruturadas e estruturantes se entendermos um determinado problema como quase vitalício. Isto na vida em geral. E, portanto, aqui eu não queria encará-la como vitalício, mas o simples facto de mudar o paradigma e dizer, vamos imaginar que isto acontece, e portanto estamos a falar, vamos imaginar que isto dura 2 anos. E o que é certo é que todos nós demos ideias, umas muito parvas, outras impossíveis de fazer, mas o conselho ou a guideline que eu dei é vamos olhar para o que nós temos, e no que nós temos significa o espaço físico, significa a mesa de luz, significa o que nós temos de experiência e de pensamento, significa todas essas coisas. E pronto, e apareceram uma série de ideias, algumas das quais começámos a implementar de imediato, que foi o caso, como o Vasco dizia há pouco, do drive-in. Inicialmente o drive-in foi olharmos para o que tínhamos e perceber o que é que conseguimos fazer e imediatamente pensámos num espetáculo de magia para esse formato, para o formato drive-in, que, enfim, todos nós conhecíamos, enfim, para o cinema e tudo mais, mas era adaptá-lo ao espetáculo ao vivo. E quando percebemos que tínhamos alguma coisa que era bom, uau, isto pode mesmo funcionar, o que eu fiz foi ligar a 2 ou 3 amigos e perguntar se eles não queriam também experimentar, com a maior inocência, com a maior boa vontade, mas também com um entusiasmo enorme. E tive imensa sorte, porque as 3 primeiras pessoas a quem eu liguei, que foi o Pedro Brunhosa, o Nilton e o Pete Dazuke, imediatamente disseram que sim, e isto depois estendeu-se, e aconteceu com o Noble, e com o Rochinol Faduncho, e com o Zambujo, e com o Carolina dos Landes, e com o Tim dos Chutes, enfim. Mas é bem verdade, e eu recordava em todos os espetáculos que um dos momentos mais emocionantes de tudo isto foi quando, antes da abertura dos teatros, como o Vasco dizia há instantes, que aconteceu depois em junho, mas a 23 de maio, no Estúdio 33 Drive-In, o Pedro Brunhosa disse uma frase que ficará para sempre nas nossas vidas e que foi a cultura declara o país aberto. E teve um bocadinho de rebeldia, porque era feito antes do tempo, teve um bocadinho de resiliência, porque era fazer o que ainda não tinha sido feito, para continuar a parafrasear o Pedro,
E sobretudo porque, não sendo um modelo de negócio, como o Vasco dizia há instantes, do qual possa depender a sustentabilidade de uma empresa como a Sons em Trânsito ou, à sua escala, a Luís Matos Produções, eu acho que o drive-in, acima de tudo, em termos internos, o que nós guardamos do drive-in é que nos salvou da depressão, porque nós conseguimos continuar a fazer o que gostávamos, a marcar pontos por fazer uma coisa nova e, sobretudo, a dar um exemplo e acabar com aquele jejum prolongado, que já era demasiado prolongado, entre artistas e público. É muito curioso porque essa primeira resposta, digamos assim, ou essa resposta do drive-in é o mais analógica possível. É um regresso aos anos 50, 60 do século passado. Mas depois o digital, como é que procuraram encontrar respostas, eventualmente em novos formatos, em novas tecnologias assentes no digital? Como é que foi olhar para essa parte da equação? Eu olho para o digital com uma grande paixão, um grande fascínio e procuro fazer coisas nessa área. Aliás, só a título de curiosidade, em 2010, portanto, há uma década, ainda as pessoas não sabiam, ou a palavra streaming não fazia parte do léxico comum. Nós, no Estúdio 33, na Luís Matos Produções, inventámos uma coisa que se chamou Essential Magic Conference e que decorreu no Estúdio 33 durante 3 anos seguidos, e em cada ano reuniu aqui, fisicamente, os 33 maiores mágicos do mundo da atualidade, e em streaming, já na altura em 720p, emitimos para 72 países do mundo, ou 74, não me recordo exatamente, 3 dias, um bocadinho em formato TED, e fizemos isso em 2010, 11 e 12, portanto, há uma década. Nós estamos muito familiarizados com essa tecnologia e com essa forma de chegarmos mais perto. Na altura era para resolver um problema diferente, que eu tive essa ideia. O meu problema era que as novas gerações não vão aos festivais ou aos congressos ou aos simpósios de magia, mas vão aprender no YouTube. E como no YouTube miúdos de 7, 8 e 9 anos encontram outros miúdos de 7, 8, 9 e 10 anos a ensinar coisas, corremos o risco de que eles achem que essa é a referência e, portanto, o meu objetivo foi criar um movimento em que os maiores mágicos do mundo, e que todos aceitaram, do Copperfield ao David Blaine, do Cyril ao Lucien, do Paul Daniels, enfim, toda a gente, os mais conhecidos do público e os menos conhecidos do público, mas que são muito importantes na nossa comunidade. E era, já que essa nova geração não vem fisicamente assistir e aprender com quem sabe, quem tem mais anos de experiência e com os grandes mestres que normalmente participam nesses congressos, era irmos nós ao encontro deles e, portanto, fomos nós para o digital. Isto há uma década. O que nós fizemos agora foi, em primeiro lugar, o espetáculo que nós desenhámos para o Drive-In tinha também uma componente digital, ou seja, havia um momento em que todos os carros que esgotavam o drive-in em cada um dos espetáculos recebiam antecipadamente um link para o Zoom e havia um número, por exemplo, que decorria na parede do Estúdio 33 em que eu falava com cada uma das pessoas que estava dentro do carro e essas pessoas decidiam coisas que aconteciam no palco e faziam escolhas e, portanto, estavam ainda mais presentes também a usar essa muleta ou esse grande asset que é o digital. Eu acho que o digital começou mal, porque começou, durante a pandemia, começou mal porque os artistas, de uma maneira geral, não valorizaram o digital. Ou seja, fomos todos para a internet fazer o que até aqui fazíamos por ser o nosso sustento e por ser a nossa vida, a troco de bilhetes comprados para encher teatros, arenas ou estádios, e fomos fazer exatamente a mesma coisa, oferecendo isso no digital. Isto teve 2 efeitos. Um efeito foi de que as pessoas já não podem olhar para ecrãs neste momento, porque entre Netflix, HBO e Pirate Bay já não podemos passar a vida a olhar para um ecrã. Esse é um aspecto, e depois era que, em termos de subtexto, o que estava a ser feito era tudo aquilo que eu iria oferecer no palco deste ou daquele teatro, está agora aqui disponível. Eu acho que se está a reverter um bocadinho isso, o que é bom, e, portanto, eu acho que o digital reencontrará o seu caminho. Só para terminar, eu acho que
este período vai ter coisas boas, ou já está a ter coisas boas. Nós não podemos olhar para este período como só sendo tragédia. Eu acho que existem empresas em todas as áreas, existem artistas, existem tudo que é jusante e montante está relacionado com as artes do espetáculo, do entretenimento e da cultura em geral, que foi obrigado a reinventar-se. E encontraram-se coisas, ou fizeram-se coisas que antes não se tinham feito. Eu vou dar um exemplo. O Vasco desafiou-me para que eu fizesse um espetáculo de magia na versão que este ano o Festival F teve e que foram as Noites F. Em 25 anos de Luís de Matos Produções, eu nunca fiz um espetáculo ao ar livre. Porém, a circunstância que me foi apresentada era uma oportunidade de eu e a minha equipa trabalharmos, eu estar em contacto com o público, eu dar trabalho a pessoas que colaboram connosco habitualmente, eu contribuir para a saúde da empresa e da manutenção dos postos de trabalho, e isso obrigou-me a, pela primeira vez, fazer um espetáculo ao ar livre. Eu agora estou mais rico do que estava antes, não é mais rico em dinheiro, mas é mais rico porque tenho um novo produto que não tinha se isto não tivesse acontecido. Compensa tudo o resto? Claro que não, mas eu acho que nós devemos ser, por um lado, muito realistas e não imaginar que isto, quando passar o ano, à meia-noite do dia 31 de dezembro, 2020 acaba e com ele os problemas. Isto não vai acontecer. Aliás, eu tenho uma perspectiva mais realista, se calhar, ou mais pessimista, espero que não seja realista, mas mais pessimista do que aquela que o Vasco referiu há instantes. Mas, por outro lado, também não podemos fazer vista grossa das pequenas vitórias que todos nós vamos fazendo, porque se nós não celebrarmos essas pequenas vitórias, não vamos seguramente ter força para novas pequenas batalhas. E portanto, a esse nível é um bom aspecto, é algo que devemos pensar. Última coisa, só para concluir a questão digital e passar a palavra. A questão do digital, nós também estamos a utilizá-lo de uma outra forma, porque estreámos em Espanha, no princípio de setembro, um espetáculo novo que estamos a reconverter neste momento e a reatualizar e fazer o seu upgrade, porque vimos que funciona e isso é fantástico, e com o qual vamos fazer em dezembro e janeiro, vamos fazer Teatro Tivoli BBA, vamos fazer Convento de São Francisco e vamos fazer Coliseu do Porto. E é um espetáculo que se chama Luís de Matos Conectados, enfim, de alguma forma respondendo à situação que vivemos, mas que não é um espetáculo presencial, não é um espetáculo virtual, não é um espetáculo em streaming, não é uma reunião Zoom, mas é tudo isto ao mesmo tempo, em que há pessoas que assistem presencialmente, há pessoas que participam remotamente, mas com interação, ou seja, as pessoas que estão em casa falam com as pessoas que estão no teatro durante o espetáculo, as pessoas que estão no teatro falam com as pessoas que estão em casa e os momentos mágicos decorrem precisamente dessa interação entre quem assiste remotamente e quem está presencialmente no palco, enfim, comigo ali como charneira no meio daquilo tudo. Portanto, isto para dizer que sim, o digital acho que é uma grande força, mas não para ser utilizado, não é direto, não é como quem vai ao supermercado e compra o pequeno almoço da manhã e depois abre e já está. Eu acho que temos que introduzir fatores de criatividade onde possa ecoar essa tal resiliência, criatividade, espírito de sobrevivência, tudo isto misturado. Uhum. Um dos ingredientes de que se tem falado muito é a confiança e o modo de conquistar de novo a confiança das pessoas para participarem em eventos, em espetáculos, em concertos. Como é que tem sentido a resposta do público? As pessoas estão disponíveis para participar presencialmente em iniciativas como aquelas que organizam? Podem responder os dois, a ideia era que respondessem os dois. Eu responder o Vasco, cara. Vasco. Eu acho que sim e não. Ou seja, sim estão, mas o que eu sinto é que neste momento a gestão é quase uma gestão diária, ou seja, todas as pequenas flutuações que existem na agenda mediática, um aumento de casos, um surto numa determinada região, uma notícia menos agradável para a realidade económica,
tudo isso neste momento afeta claramente a adesão das pessoas, ou seja, às vezes eu sinto isso quase de forma diária. E no início houve uma maior resistência aos eventos em espaço fechado, o que me parece sensato. Neste momento acho que isso já está um bocadinho mais diluído, até porque não há alternativa, porque estamos a entrar no outono e, portanto, os eventos ao ar livre deixam tanto de fazer sentido. E pronto, e, portanto, eu sinto que essa confiança vai flutuando muito conforme aquilo que está a acontecer. Eu lembro-me, por exemplo, em junho, quando os teatros reabriram, as pessoas estavam com muita sede de atividade cultural, e os primeiros espetáculos que nós fizemos correram bastante bem. No Regresso ao Futuro tivemos uma resposta espetacular do público, e não só outras coisas. Fizemos aqui a reabertura do Teatro Aveirense com 2 noites esgotadas com o António Zambuja, etc. E eu na altura pensei, isto afinal vai reatar mais rapidamente do que eu pensava, com todas as restrições que estavam e estão em vigor. Mas depois, quando houve aquele aumento de casos em Lisboa, durante o verão, etc., as pessoas retraíram novamente. E aqui depois também depende muito também da responsabilidade que os decisores políticos tenham perante este problema, porque é muito fácil ir atrás da pressão mediática e também da pressão das redes sociais e anular e cancelar e impedir e não autorizar. Só que depois isso tem consequências práticas que são dramáticas para nós, e isso aconteceu. Houve muitos casos em que não só a atividade cultural foi cancelada, como nem sequer foi autorizada. Houve propostas que eu apresentei a algumas cidades que não aconteceram. Não foi por uma questão financeira, até porque em alguns casos eu nem sequer estava a pedir nada, foi porque não me deixaram fazer. E não me deixaram fazer muitas vezes com critérios apenas táticos, digamos assim, do ponto de vista eleitoral, porque para o ano há eleições autárquicas, e porque neste momento o que é popular é não fazer, é não deixar, e isso torna-nos também um bocadinho reféns disso. Da parte do público, eu acho que há vontade, mas as pessoas ainda estão muito inseguras, e não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista económico. Eu acho que isso, neste momento, é fundamental também. As pessoas têm muito medo da crise que aí vem. Luís, como é que olha para esta questão da confiança? Eu tenho 2 exemplos concretos e depois tenho um exemplo concreto passa por ter organizado, debaixo destas restrições, ter organizado 2 festivais que venho organizando há muitos anos. Um há 10 anos, outro há 24. Foi o caso do Lisboa Mágico, o Street Magic World Festival, e o caso dos Encontros Mágicos, o Festival Internacional de Magia de Coimbra. E nestes casos, o que nós fizemos foi não só cumprir, e dar disso nota, que foi, nós não cumprimos apenas o que a DGS pedia, nós juntámos a todas as normas que tínhamos que cumprir, uma questão legal, juntámos medidas de bom senso. Medidas que fazem com que as pessoas percebam ou tivessem percebido, como de facto perceberam, que além do cumprimento estrito da coisa, havia ali uma preocupação acrescida na sua segurança, no seu bem-estar e, acima de tudo, no conforto que permitiria usufruir em pleno do que lhe estava a ser oferecido. E a esse nível, tanto o Lisboa Mágica como os Encontros Mágicos estiveram permanentemente esgotados. E estamos a falar, num caso foram 150 espetáculos de rua, no outro caso foram 80, dimensão grande, e havia muitas barreiras que era preciso saltar, como reservar antes na Ticketline, mostrar a reserva, mas nós juntámos bom senso também, e as pessoas sentiram esse bom senso. Nós não dávamos flyers com a programação, nós oferecíamos porta-máscaras, devidamente desinfetados, com mais uma máscara lá dentro, que tinham um QR Code que as pessoas podiam ter acesso à programação online. Isto são pequenas coisas que nós, como público, ou como, enfim, clientes da coisa, nós percebemos quando é que é o estrito cumprimento e percebemos quando é que há a preocupação acrescida. No tratamento, na simpatia, e isso deu bons resultados. Mas o Vasco falou na questão da confiança e falou na questão económica. A questão económica eu acho que é muito importante aqui, porque neste mesmo festival, no segundo, no caso de Coimbra, nos Encontros Mágicos, o festival inclui espetáculos de teatro.
Nos espetáculos de teatro, naturalmente, os que decorreram no Convento de São Francisco, a lotação disponível era de 50%. O que quer dizer que, pelo menos, nós podíamos ter tido 50% das pessoas que tiveram ano passado. Não tivemos. Tivemos 30%. Isto significa que a dificuldade financeira e mesmo até alguma falta de confiança, mas sobretudo financeira, porque neste caso havia confiança, que era visível noutro tipo de ações do festival. Eu acredito que tenha sido a contingência, a circunstância financeira que começa a fazer com que as pessoas, obviamente, se retraiam. E é o único evento que eu, na minha área, que eu pude comparar diretamente em valores de 2019 com valores de 2020 e perceber que houve 30%, 32%, ou uma coisa assim. Portanto, nós não vendemos os bilhetes todos que podíamos vender. O que me faz acreditar que é muito importante que a todos os níveis se apele, e esta é uma responsabilidade que é de todos, é do cidadão, é do jornalista, é da pessoa que está ligada ao meio, é do governante, e que se saiba que as ações que estão a ser levadas a cabo, os espetáculos que estão a acontecer em segurança. Eu, na semana passada, fui assistir a 2. Eu fui ver os Comédia à la carte no Tivoli e fui ver o João Blumel no Vilaré, e eu senti-me seguro enquanto espectador. E, por isso, é uma nova situação, é uma nova circunstância, mas não deixem de ir assistir a espetáculos, na medida das possibilidades, como é evidente, ninguém pede o contrário. Agora, não o façam por falta de confiança, porque todos nós precisamos que continuarmos a recordar-nos esses aspectos que fazem de nós seres humanos. E a cultura não são só espetáculos, como é evidente, a cultura é tudo aquilo que é a nossa vivência no nosso dia-a-dia, é a forma como encaramos tudo o que está à nossa volta e reagimos. Mas seguramente que os espetáculos são um aspecto-chave na vivência cultural. E nessa medida, acreditem que os produtores, os artistas, as salas, estão a tudo fazer para, além de cumprir aquilo que a DGS indica, usar bom senso, porque é fundamental que este setor não pare. Bom, eu agradeço a presença do Luís de Matos, ele tem um compromisso a seguir, tem responsabilidade também na condução de uma conversa deste género, e portanto agradeço ao Luís a disponibilidade para estar aqui hoje à conversa connosco. Obrigado e até breve. Obrigado, obrigado, parabéns por terem esta iniciativa que é boa para todos nós e seguramente para quem ela assiste. Obrigado, Rui, obrigado, Vasco, obrigado à equipa que está a e deixo-me um pouquinho para a próxima convidada, que eu sei quem ela é, e ela saberá que eu estou a enviá-la então. Um bom dia para todos e obrigado. Obrigado. Vasco, nós temos aqui um tema, enfim, que foi aqui aflorado e de facto é relevante no meio disto tudo, que é a atitude de muitos políticos perante uma situação como esta, e eu estou a pensar, por exemplo, é um exemplo óbvio, os responsáveis das autarquias, que muitas das vezes são promotores de espetáculos, de concertos, ou têm que os licenciar. Como é que é o panorama que é possível traçar destas respostas? Há de tudo, não é? É essa a impressão que eu tenho. Há tudo, mas agora há uma maior abertura, depois do verão. E nomeadamente os teatros, houve muitos teatros que só reabriram agora mesmo em setembro, e portanto que mesmo apesar de poderem funcionar a partir de junho, optaram por continuar fechados, o que eu acho um bocadinho incompreensível, mas porque o setor nunca precisou tanto que os teatros se abrissem como agora, não é? E como dizia há bocado, houve muita hesitação e muita dúvida em fazer ou deixar fazer espetáculos na grande maioria dos nossos municípios. Houve poucas autarquias disponíveis. Houve algumas que tiveram comportamentos verdadeiramente exemplares de resiliência, de solidariedade, de disciplina, de compromisso, até melhor dizendo, com o setor cultural e o setor artístico, e houve casos notáveis. Estou-me a lembrar de muitos: Ponte Lima, Aveiro, Ilha, Vogaia, Porto, Lisboa, Faro, enfim, Tavira, enfim, houve muitos casos
que funcionaram muito bem, e haverá outros, de certeza, que eu não referi agora, mas também houve muita gente que optou por não fazer nada, muitas vezes, segundo até o que alguns me confessaram, por manifesto receio da reação das redes sociais e do julgo mediático. E esse para nós foi um problema muito grave, porque, como tu disseste antes, as autarquias são o principal promotor de espetáculos deste país, e além do mais, salvo algumas salas privadas em Lisboa e no Porto, são também os proprietários da esmagadoríssima maioria das salas de espetáculos de portuguesas, e também são quem tem responsabilidade para licenciar e autorizar eventos e espetáculos no espaço público. E, portanto, por tudo isto, não foi fácil, não houve da parte de muitos autarcas a capacidade ou a sensibilidade para nos apoiar nesta altura, mas eu sinto que esse fenómeno lentamente está a mudar. Uhum. Bom, isto dá-nos aqui também pretexto para chamar a nossa próxima convidada, que eu passo a apresentar, que é Sandra Faria. Olá, Maria. Que, na verdade, podemos convocar na qualidade de várias missões ou de várias tarefas, não é? Pronto. A primeira que vou destacar é presidente da APEF, que é a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, mas depois também é responsável por uma produtora e também é responsável pelo Teatro Maria Matos, em Lisboa. Portanto, e pelo Teatro Vilaré também. Peço desculpa, e pelo Teatro Vilaré. São dois teatros. E, portanto, pode olhar para esta fase que estamos a viver todos com diferentes olhares. Mas eu começava pelo lado associativo, Sandra, se me permite, e perguntava-lhe o que é que uma associação setorial deve fazer num período tão complexo como este que estamos a viver. Logo no dia 11 de março, portanto, ainda não tinham surgido as proibições e o estado de emergência, etc., a APEF lançou logo um comunicado e começou a trabalhar, como há pouco o Luís disse, sem termos a mínima noção do que nos esperava, não é? Porque os espetáculos foram os primeiros a serem proibidos e havia uma série de atividades abertas e nós, enquanto APEF, tomámos lá uma posição com o Governo e na comunicação social, mas porquê é que são os espetáculos são os primeiros a fechar quando as discotecas ainda estavam abertas, restauração, os transportes públicos, etc. Não nada contra esse setor, mas fomos o primeiro setor a parar. E a verdade é que a associação da pandemia foi um trabalho muito desgastante e continua a ser, mas os primeiros 3 meses foi um trabalho muito intenso, seja a acalmar as pessoas que já falaram aqui há pouco, o lado depressivo, o lado das pessoas estarem sem trabalho, sem qualquer rendimento, sem faturação, mas ao mesmo tempo trabalhar a nível do governo, a nível do poder local, comunicação social, um bocadinho sem sabermos o dia da manhã, portanto não há grande estratégia, porque não se pode planear nada, ainda hoje em dia, e há pouco pegando o que o Luís de Matos dizia, nós não conseguimos ter uma estratégia a longo prazo, não sabemos como é que vai estar a próxima semana. O Vasco também já falou nisso, em relação, por exemplo, ao poder de compra e à compra dos bilhetes para os espetáculos. É muito diário, esta atividade diária, porque nós todos, ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, e nós nunca tínhamos sido confrontados, este setor, com esta impossibilidade de ter uma estratégia de planear. E foi muito importante lidar com as pessoas e perceber como é que nós nos podemos todos ajudar uns aos outros, percebermos que também que o nosso setor é muito desunido, que não estava organizado, portanto também houve muitas feridas que com isto tudo ficaram muito visíveis e que se calhar nós não tínhamos essa noção dessa realidade, que continua a existir, não é? Podemos estar aqui a caminhar para um lado de associativismo melhor e maior, mas também nunca o trabalhámos bem, portanto somos ainda uns estreantes nesta história do associativismo neste setor. Felizmente já estão a aparecer mais associações,
Espero que estas associações todas se possam juntar numa confederação no futuro, trabalhar com objetivos comuns, porque temos objetivos comuns entre todos, muitas diferenças, mas objetivos comuns. Portanto, é um trabalho, Rui, muito intenso, desgastante, mas que estamos também a tentar fazer a diferença nesta e deixar aqui contribuir deixar alguma marca ao trabalho presente e futuro. Curiosamente, e isso não é uma queixa que se ouve apenas em Portugal, mas é recorrente ouvir que este é um setor, e estou a falar no setor dos eventos numa perspectiva muito holística, muito abrangente, sem voz, nomeadamente junto dos poderes políticos. Sentem, e gostava de chamar aqui também para a nossa reflexão o Vasco, evidentemente, sentem esta ausência de voz, ou melhor, reformularia até a questão, sentem que conquistamos alguma voz durante este percurso destes meses? Sim. Nós nunca, enquanto setor organizado, fomos tão ouvidos, seja pelo Ministério da Cultura, seja pelo Governo, seja pelo Ministério da Economia, quer dizer, nunca, aliás, estamos a viver a nossa geração, não é? A nossa sociedade nunca viveu uma pandemia com esta, e portanto, sim, temos mais voz. Se é suficiente, não é suficiente, há um caminho ainda por fazer. Não sei o que o Vasco pensa, sim. Eu pegando no que a Sandra disse antes, eu acho que, e há bocado o Luís também dizia que havia algumas coisas positivas desta experiência da pandemia. Olhem, logo para mim, uma das coisas boas que esta pandemia trouxe, e acho que vai ficar, é esta coisa dos streamings e das reuniões à distância. Eu que moro em Aveiro e que estou habituado a fazer 500 km por ir, às vezes a uma reunião de 1 hora em Lisboa, já é uma vantagem. E acho que outra vantagem e uma lição que nós aprendemos neste setor, de facto, são as vantagens do associativismo. E porque nós estávamos habituados a cada um trabalha para o seu lado e faz a sua vida, e neste momento de aflição, de uma aflição nunca antes vista, acho que percebemos que juntos, de facto, somos mais fortes e conseguimos ter um maior poder reivindicativo, e se colaborarmos conseguimos puxar uns pelos outros, e eu acho que esse é uma das lições a tirar. Eu acho que eu não sinto, aliás, a Sandra está mais informada do que eu nessa matéria, está mais por dentro pelas suas funções na APF, mas eu não sinto que o poder político não nos tenha ouvido, ou não nos esteja a ouvir, e não sinto também que não esteja preocupado, não sinto isso. As pessoas com quem eu tenho falado, e também tenho sido procurado até de forma informal por alguns responsáveis políticos, não sinto que não haja preocupação, sinto que há por vezes um certo desconhecimento de como é que funciona o setor. Há um bocado aquela sensação de que pronto, agora as salas já reabriram, já está tudo resolvido. Não está. Mas não sinto que não haja nem preocupação nem interesse. Sinto que nós temos devíamos ter um bocadinho mais de contribuição às vezes do lado por parte dos próprios artistas, porque os artistas sim têm têm uma visibilidade mediática, têm uma força mediática que nós enquanto produtores não temos, e às vezes gostava de ver os artistas um bocadinho mais envolvidos, mas não sinto que nos falte, talvez nos falte algum poder reivindicativo, porque nós, apesar de tudo, não somos uma prioridade absoluta na vida das pessoas, não é? Nós estamos sempre a falar de uma área de entretenimento e que obviamente não, e desse ponto de vista se calhar não somos a primeira prioridade do poder político. Agora, eu sinto que neste caso concreto, quer por parte do governo, quer até por parte dos partidos da oposição, tem havido interesse em conhecer o nosso setor e em tentar encontrar soluções. Agora, de facto, isto também é um desafio tremendo para toda a gente, e de facto é o que a Sandra diz, acho que tem acontecido, não acho que seja suficiente, e acho que há um bocadinho assim, uma certa sensação de que já passou, e não passou. Aliás, se calhar os próximos meses, com o agravamento que se prevê da pandemia, até serão os mais complicados, não é? E pronto, e portanto, nesse sentido, acho que ainda há muito trabalho para fazer. Uhum. Uma das características do setor é também o recurso a muitos trabalhadores independentes, muitos freelancers que, enfim,
que não têm um vínculo, digamos, a uma entidade, a uma estrutura. Como é que olham para essa exposição tão grande a este tipo de situação profissional no setor? Como é que seria possível proteger mais as pessoas que trabalham nesta área, neste setor? Em primeiro lugar, é necessário, penso que o Ministério da Cultura está a tentar fazê-lo, um mapeamento dos trabalhadores do setor, porque nunca existiam muitas regras e a verdade é que esses próprios trabalhadores independentes, como o Rui fala, muitas vezes não tinham uma situação legal estável, até por opção deles, muitas vezes, não é? Nós temos, eu dou um caso, nós na associação temos um dos associados que a sua empregada doméstica tem um recibo verde como atriz. E, portanto, não sei porquê, quando foi às finanças escreveu atriz e, portanto, e não trabalha na área. E isto passa-se muito neste setor. As pessoas têm enviadas, portanto, há a partir de agora e que não pode ser feito em todos os lados, porque corremos o risco de acontecer que continuam laboral. Portanto, ver esta situação destes profissionais numa altura de pandemia, numa altura que estão a sofrer, há casos de fome, há casos que as pessoas não têm qualquer dignidade de levar dinheiro para casa de trabalho, mas é preciso pensar profundamente e de maneira muito estrutural, ouvir várias partes para criar estas novas regras. Não pode ser uma fuga para a frente que pode trazer depois complicações no futuro. E acho também que, e falo, por exemplo, no meu caso de trabalho, não é? Nós, neste momento, a Força de Produção tem 3 espetáculos em cena em permanência em Lisboa e um no Porto, por exemplo. E todos nós temos de nos adaptar, os trabalhadores têm de nos adaptar a estas novas situações. E eu vejo muitas vezes, e até pela associação, equipas a reivindicar e dizer, portanto, têm que receber os mesmos valores que recebiam antes. Ninguém nesta altura, e o Vasco sabe isso, pode receber os mesmos valores de salários, de cachês que recebíamos antes da pandemia. Este novo paradigma está muito em cima da mesa. Nós temos todos de nos adaptar e trabalhar e levar algum para casa, como costuma dizer, para conseguirmos sobreviver. E, portanto, ainda há muita gente que pensa que tem o direito de receber o mesmo que recebia. É impossível. Basta ver se a atividade de espetáculos ao vivo está reduzida a uma população de 50%, não havendo a mesma receita, é impossível ter os mesmos valores. Até os mesmos preços, eu estou a sentir, não sei se o Vasco sente isso, que os preços tiveram todos que baixar. E quando se mantém um bocadinho o preço elevado do bilhete, os espetáculos não correm tão bem. Portanto, há uma readaptação toda do setor que é importante termos mais os outros clientes, mais em parcerias e para ganharmos todos, para haver esta troca, estas parcerias de troca que deixam todos a ganhar. E é importante que estas equipas dos trabalhadores independentes percebam isso. Felizmente, acho que muitos estão a perceber e, portanto, estamos todos aqui a puxar. Finalmente, estamos todos a puxar para o mesmo lado, o que não acontecia muitas vezes no passado. Vasco. Em relação eu acho que a precariedade é um dos dramas deste setor e é uma das razões, ou talvez até a principal razão pelo qual tanta gente está a passar tantas dificuldades, nomeadamente de fome e de falta de qualquer apoio social, e tem a ver com um sistema de segurança social que é muitas vezes insensível às nossas especificidades. Nós temos um sistema de segurança social e diria quase que nós temos um sistema também tributário absolutamente arcaico e de uma complexidade absurda, e eu acho que isso neste setor, porque uma das coisas que marca a atividade cultural é a sua intermitência ou seja, a sua flutuação. Por exemplo, estas pessoas que estão neste momento com espetáculos em cena com a Sandra, se calhar vão trabalhar 3 meses e depois vão estar 3 meses ou 2 meses ou 4 meses ou o que for em pousio, e isso não é uma coisa que seja muito comum para a esmagadora maioria dos trabalhadores, não é? Que têm atividades muito mais regulares. Portanto, tem que haver do lado, eu acho que tem que haver aqui uma aproximação das duas partes. Eu acho que do lado dos profissionais tem que haver
com maior consciencialização, que muitas vezes não existia por parte dos artistas e dos técnicos, etc., de que têm que ter uma situação fiscal e social regularizada e que isso não é uma coisa da qual se possa abdicar. E tem que haver essa responsabilidade, porque houve muita gente que foi apanhada desprevenida para esta situação e que agora se queixa, mas a verdade é que não tinham a sua situação devidamente acautelada. E depois, do outro lado, da parte do Estado, tem que haver uma maior sensibilidade e uma maior adaptação das regras às especificidades deste setor. E, desse ponto de vista, também penso que o Ministério da Cultura já está a trabalhar nesse sentido, nomeadamente no Estatuto do Intermitente. E eu acho que isso é fundamental e eu acho também, se há outra vantagem que eu consigo encontrar neste caos da pandemia, é também isso, é nós refletirmos também sobre a questão da precariedade deste setor e da sua necessidade de alteração para conferir maior proteção social às pessoas. Uhum. Já aqui falamos, enfim, mais do que uma vez, na questão da sustentabilidade enfim, dos negócios, dos projetos. Como é que encaram os próximos tempos, que seguramente vão ser desafiantes, porque isto não é algo que vai desaparecer amanhã, portanto todos nós vamos ter que lidar com estas restrições e com, enfim, eventualmente até com avanços e recuos em termos de medidas, de restrições que sejam impostas. Como é que encaram essa questão da sustentabilidade? Durante quanto tempo vamos conseguir aguentar esta situação? O que é que vai ser preciso fazer para garantir que um setor quase por inteiro desapareça? Infelizmente, eu acho que algumas empresas irão desaparecer. É muito difícil, como já falei anteriormente, é muito difícil ter planos a longo prazo. Não sabemos a evolução da situação. Penso que a sociedade já está um bocadinho a aprender a viver com o vírus e, apesar dos números altos a nível de contágios, nota-se que a vida continua, a vida está a continuar, portanto, não há as salas de espetáculos têm público, menos público, mas têm público. Um bocadinho como o Vasco dizia, não sabemos o público que temos para a semana, só sabemos o público da manhã. Esta sustentabilidade tem que ser feita com as empresas. Na minha opinião, esta gestão tem que ser muito, muito, muito meticulosa. Temos que baixar muitos custos fixos e custos de funcionamento. Acredito que possa haver despedimentos e sei de muitos despedimentos que já existem no nosso setor. Eu consegui manter a minha equipa, mas não é fácil. E o que é importante é o que, como eu disse há pouco, eu acho que é importante nós adaptarmos e criarmos. A Sandra ficou sem som, desligou o microfone. Estava a dizer que portanto, há soluções onde possamos continuar a trabalhar. E essas soluções passam muito por reinventar a maneira de fazer espetáculos, o que é que podemos fazer de parcerias, como é que podemos trabalhar com os nossos fornecedores, com os nossos artistas, com as nossas equipas técnicas, criar outros métodos de trabalho e ir assim um bocadinho como pezinhos de lã, dia a dia, fazer esse caminho, porque não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uns meses. Eu sou, a ouvir o Luís, eu sou mais otimista. Aliás, se não fosse otimista, não abriria um teatro em plena pandemia, como o Teatro Maria Matos, que é um teatro que, apesar de ser municipal, está arrendado a um privado. Não abriria o Vilaré, que é um teatro privado. Não vivemos de subsídios, vivemos do público. E, portanto, sou otimista por natureza e acredito, sim, que 2021 comece a abrir, não vai ser pior que 2020. Acho que vamos começar a sair deste túnel escuro e que vamos começar a ter mais trabalho, a ter mais público e espero que a nossa sociedade e neste caso o nosso setor não se esqueça de todos estes meses que passamos e desta união tão necessária e que isto, então já estamos e cada um vai outra vez por si. Portanto, espero mesmo que isto seja um ensinamento e uma consciência mais coletiva que o setor tenha entre todos, porque podemos ser todos concorrentes, mas podemos ser todos parceiros.
Portanto, eu acredito mesmo que este 2021 vai ser um grande ano, não só para o nosso setor, mas até a nível mundial. Se vai acontecer ou não, veremos, mas estou otimista. Que sim, não vamos faturar, atenção, ninguém vai faturar em 2021, faturou em 2019 ou no passado. Claro. O que eu acredito é que há aqui uma abertura grande de possibilidades e de negócio, e de trabalho e de maior crescimento do setor, se calhar até de maneira mais bem estruturada e mais consistente, talvez. Eu aí também estou com a Sandra, ou seja, eu não partilho do pessimismo do Luís. Compreendo, mas acredito, porque o que eu sinto, e acho que, por exemplo, e muito bem o que o Primeiro-Ministro tem dito frequentemente nas últimas semanas, de que não há espaço para um novo confinamento, e acho que também nós vamos chegar a uma fase em que vamos ter que perceber que com vírus ou sem vírus, a nossa vida vai ter que continuar. E, portanto, eu acredito que no final do inverno, fevereiro, março, acredito que nós vamos conseguir retomar a vida, que obviamente não vai ser como num passe de mágica e estalamos os dedos e tudo ficará como antes. Não vai ser um processo lento, ainda doloroso, mas acredito que 2021 vai ser o ano também já do início da retoma. Eu só interrompendo, Vasco, acho que era muito importante deixar aqui uma nota que é muito importante a comunicação. A comunicação não está muitas vezes a ser bem passada pelos órgãos de comunicação social e é preciso que o público perceba, o público, o poder local, o cidadão, que a cultura é segura e ver espetáculos ao vivo é seguro. E isto é muito importante passar e muitas vezes não passa. Sim, nós já fizemos centenas de espetáculos e não há notícia de nenhum surto iniciado em nenhum espetáculo. Isso acho que é altamente paradigmático. Não há nenhuma notícia nesse sentido. Bom, eu agradeço a presença de todos aqui hoje para esta conversa, nomeadamente ao Vasco, à Sandra e ao Luís. A nossa hora passa a correr, é um instante, e eu gostava de concluir dizendo que tivemos, como habitualmente, o apoio técnico da Acerbis, e terminaria com 2 comentários de pessoas que estão a acompanhar-nos. O Paulo Dias refere que, de facto, não podemos parar e temos que continuar a criar condições de segurança para todos, e reforça que a cultura é segura. E a Raquel Fortes Rosa lembra que é importante criar sinergias e parcerias como forma de lidar com esta situação. Nós voltamos daqui a 15 dias, como sempre, à terça-feira, às 11 horas, para mais uma conversa aqui no Facebook da Event Point. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada. Obrigado.